A CPMI do dia 8 de janeiro ouve hoje o hacker Walter Delgatti Neto, cuja relação com os atos do dia 8 é desconhecida, a pedido dos parlamentares lulistas. Em sua apresentação inicial, o depoente relatou sua situação de abandono após ser preso pela invasão de telefones de autoridades, que ficou conhecida como Vaza Jato e levou à soltura de Lula, e não mencionou nenhum fato relacionado ao 8 de janeiro. Durante o depoimento, o senador Marcos Duval pediu esclarecimentos à relatora, a senadora Elisiane Gama, após ter sido citado por ela. O senador pediu a ela que explicasse por que o mencionou, ao que a senadora respondeu com deboche, dizendo: "Não vou explicar". O senador Cid Gomes, que presidia a sessão, não permitiu que Duval fizesse suas perguntas e deu continuidade à sessão, que segue sem falar sobre o 8 de janeiro. O senador Esperidião Amin, por seu turno, lembrou que o general G. Dias, conhecido como General do Lula, foi incluído em uma investigação do ministro Alexandre de Moraes sobre os atos do dia 8 de janeiro que seriam o objeto da CPMI. O senador questionou quando a comissão pretende ouvir o general, cuja convocação já foi aprovada. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 25 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Aboli a questão de ordem, ouvi as contrarrazões, pedi assessoria. Antes do recesso de almoço, eu darei uma posição formal, decidirei sobre a questão de ordem. Presidente, senadora Elisiane deseja se pronunciar? Eu apelaria para que a gente desse sequência aos oradores. Presidente, relatora Elisiane. Não, eu quero presidente, só comungar da mesma ideia para a gente seguir aqui coletivo. Presidente, dizer que eu falei com o senador, por favor. Eu só queria falar com a relatora. Não, gente, eu tô falando. Questão de ordem bem rápida. A palavra está concedida à senadora Elisiane Gama, por favor. Só para a gente seguir a oitiva e dizer o seguinte, que eu falei agora há pouco com o senador com o deputado Arthur Maia, e hoje ainda a gente tomará uma definição que também é a minha defesa de que na terça-feira a gente possa estar tendo uma deliberativa e na quinta seguindo com os depoimentos. Deputado, pela ordem... Abílio. Deputado Abílio. Presidente, como foi acordado com o presidente Arthur Maia, eu estava do seu lado no momento disso, que não ia tomar nenhuma decisão hoje, e nós temos muitos inscritos. Eu só queria pedir para o senhor que fosse retomado as oitivas. Deputado, o senador Marcos Duval, pela ordem. Eu queria falar com a Elisiane Gama, se ela pudesse voltar com a senadora Elisiane Gama, porque Elisiane, amiga, quando você me citou, agora está viralizando nas redes o seguinte: a senadora Elisiane Gama acaba de jogar o senador Marcos Duval na linha de fogo. Então eu queria que você pudesse explicar por que você... Vou explicar. Senador, me perdoe, senador. Senador, me perdoe. Peraí. Senador, me perdoe. Eu não tenho... Me perdoe, eu vou dar sequência... Eu não tenho envolvimento... Eu vou dar sequência à lista dos oradores com a sua compreensão. Envolvimento nisso? Com a sua compreensão. Com a sua compreensão. Então, esclarece isso. Senador, senador, vamos dar sequência aos trabalhos. Vamos dar sequência aos trabalhos. É porque não é o seu... O próximo orador inscrito
é adiamento da sua inscrição. E aí, na sequência, virá o senador Esperidião Amin, a quem, pela ordem, passa a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu apresentei hoje uma questão de ordem com base nos artigos 108, parágrafo 1º, e 167, caput, do regimento interno, em face da próxima reunião. Ou seja, a questão de ordem que eu invoco é a respeito da agenda da próxima reunião, que deve ser publicada com 48 horas de antecedência. As notícias de hoje dão conta de que ontem, apenas ontem, o ministro Alexandre Moraes incluiu o ex-ministro Gonçalves Dias no rol dos investigados por crimes de ação ou omissão que Sua Excelência preside. É um fato novo, juridicamente assumido, não é uma fake, está publicado. Ora, nós temos já aprovado o requerimento de convite, convocação. O emendário do diálogo entre o ex-diretor-geral adjunto da ABIN, Saulo Moura, que esteve aqui, do diálogo entre ele e o ministro, ex-ministro Gonçalves Dias. Eu acho que nós, não trazendo aqui, não cumprindo o que já foi decidido na próxima reunião, convidando o senhor Gonçalves Dias para vir aqui, e eu acho que será fatal uma acariação posterior entre ele e o senhor Saulo Moura, será fatal, mas isso eu não estou pedindo. Estou pedindo que seja cumprido o que já foi aprovado. Por quê? Porque ele passou a ser investigado ontem. É um fato novo. É o primeiro caso de investigação formal, no inquérito presidido pelo ministro Alexandre Moraes, de um suposto, não posso acusar, de um suposto participante do conjunto de omissões sobre que tenho falado. Então, essa é a questão de ordem. Recolho a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência. Peço aqui informações à assessoria e ainda, muito obrigado, no exercício dessa interinidade na presidência, lhe darei ciência do nosso entendimento. E quero só dizer que Vossa... Presidente, eu quero... Presidente, como eu fui citado duas vezes... Não, mas eu ainda não terminei. O senhor foi citado e terá oportunamente direito de falar. Aliás, eu até quero que o senhor responda mesmo. Aliás, foi uma pergunta que eu até fiz, senador, que eu acho que é uma contribuição que foi em cima de uma leitura que eu fiz de uma matéria jornalística. Não tem nenhum documento aqui que, na verdade, respalde. Eu fiz questão de fazer referência a essa publicação e é importante, de fato, que o senhor traga essa informação, porque é muito sério que se coloca. Essa é a utilização de instrumentos do GSI para um possível grampo em relação ao ministro então, Alexandre Moraes. A relatora continuou. Deixa eu dar continuidade, porque aí eu acabo... Agora não. Excelente. Aqui tem uma ordem, senador. Vossa Excelência, oportunamente, eu lhe garanto, terá direito de falar. Eu queria só para deixar aqui, porque ficou uma pequena dúvida em relação à presença da segunda reunião com a participação das pessoas na segunda reunião do dia 9 às 15 horas. O Valdemar da Costa Neto estava nesta segunda reunião? A segunda reunião, lá atrás, né? Isso, no dia 9. Não, estávamos o irmão da Carla Zambelli, o Duda Marqueteiro e eu. Então, ele não estava na segunda, ele estava só na primeira, que foi no horário da manhã. Sim, inclusive os advogados aqui presentes estavam juntos na reunião. Em algum momento, na segunda reunião, já agora com o presidente Bolsonaro, ou então o presidente Bolsonaro do dia 10, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, ele chegou a participar, ele tinha algum ativismo nessa participação dessa reunião? Ele dava ideias ou ele só ficava ali assinando, anotando e fazendo o acompanhamento da reunião? Ele tinha alguma participação mais ativa? Ele fez apenas o acompanhamento. Ele não participou da reunião.
Não opinou em nada? Não. Só apenas depois, ouviu? Após a reunião, o ex-presidente e a deputada, eles saíram lá no Palácio e eu fiquei lá com o Marcelo Câmara e com o Cid, conversando, mas assuntos estranhos da reunião. Certo. Presidente, eu quero finalizar e dizer que o depoimento de hoje é um depoimento muito importante para os trabalhos da CPMI, bombástico, como o senhor coloca. As informações que são trazidas a essa comissão são informações absolutamente sérias e são informações que estão no entorno do ponto central desta CPMI, que é exatamente o questionamento do resultado eleitoral, a tentativa de emplacar uma vulnerabilidade e a busca de pessoas que já tinham histórico em relação à invasão para que legitimasse claramente uma narrativa que é incompatível com a realidade em relação ao processo da segurança eleitoral. Eu vejo, presidente, que nós, a partir de agora, precisamos, e vou apresentar, até para compatibilizar esses dados, não é, a quebra do sigilo telemático das pessoas que fizeram parte dessas reuniões do dia 9 e também do dia 10, até para a gente poder ter os elementos substanciais acerca acerca das informações que nós recebemos agora do depoente Walter Delgatti. Eu queria lhe agradecer pelas suas informações e a sua colaboração, a sua contribuição em relação aos trabalhos desta CPMI. Muito obrigada, presidente. Disponho. Muito obrigado, relator. Eu passo a palavra por 3 minutos para o senador Marco Duval, que ele foi citado. Bom, então respondendo aqui, eu vou ler uma decisão do STF, no inquérito 2332. A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange sob seu manto protetor as entrevistas jornalísticas, as transmissões para a imprensa do conteúdo de pronunciamento ou relatórios produzidos na Casa e as declarações feitas pelos meios de comunicação social, eis que tais manifestações, desde que vinculada ao desempenho do mandato. Então, o que foi dito está no depoimento da Polícia Federal. O que a imprensa diz, para mim, não vale de nada, não tem valor nenhum. Muito obrigado, senador. Senhor Walter Delgatti. Presidente, pela ordem, é só em cima do que o senador Marcos Duval coloca, então ele não confirma, nem nega e nem confirma. É isso, senador? Isso. Vossa Excelência se busca, na verdade, ao direito da inviolabilidade. Relatora, é só você buscar com a Polícia Federal o meu depoimento. Está lá, na íntegra. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o próximo orador, que é o primeiro. Presidente, até para responder o senador, então já quero deixar consignado aqui a solicitação deste depoimento que o senador coloca, para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa. Perfeito.